porque neste sábado o Renato Augusto foi flagrado em conversas com Marcos Braz, o vice-presidente do Flamengo, em um shopping no Rio de Janeiro. É um fato que, após a saída de Gerson, o Flamengo vem procurando um jogador à altura para substituir essa grande falta que o jogador Gerson vai fazer. E certamente eles acreditam que o Renato Augusto pode suprir essa necessidade que o Flamengo agora tem no seu meio-campo. Não sabemos se isso realmente vai acontecer, né? Se o Renato Augusto vai fechar com o Flamengo, se ele vai vestir o manto rubro-negro. Mas o que sabemos é que sim, está acontecendo esse interesse do Flamengo e o Renato Augusto vê com bons olhos. O que podemos fazer é torcer para que essa notícia seja concretizada e que o Flamengo possa contar com esse jogador que fez muita história no futebol brasileiro, que não renovou seu contrato com o Arsenal e sai de graça, como também o Balbuena, que está saindo do West Ham também de graça. O Davi Luiz já deu indícios de que quer jogar no clube rubro-negro e o Balbuena dificilmente deve recusar uma boa oferta do time brasileiro. Mas o que sabemos é que nos próximos dias teremos confirmações e respostas dessas possíveis contratações. Mas e aí, o que você acha desses reforços? Cairia bem no Flamengo? Comenta aí embaixo o que você acha. E em breve teremos mais notícias. Deu o parâmetro. Então a gente precisa melhorar o nível do jogo do Brasil para ter parâmetro. Para falar assim, olha, é o mesmo esporte. Olha, não cabe a mim indicar jogador para clube algum. Só vou falar desse cara porque ele foi visto conversando com o Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, num shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é da posição do Gerson, que é o Renato Augusto. O Renato Augusto poderia ser um nome para a posição do Gerson? Bom, o Renato Augusto no auge, eu acho que substituiria à altura o Gerson. Acontece que o Tite contou no Seleção que ele queria ter levado o Renato para a última Copa América. E é tão apaixonado pelo futebol do Renato, que é campeão brasileiro com ele no Corinthians em 2015, que ele foi pessoalmente à China para ver o Renato jogar. No Beijing. E aí, tem umas dificuldades. Convencido pelos membros da comissão técnica, falou assim, Tite, não dá para chamar o Renato. Você já viu o nível do futebol chinês? Aí o Tite foi convencido de que iria chamar o Renato, viu o jogo lá e falou, vocês têm razão, não dá. O Renato Augusto tem contrato até o fim desse ano. Seria um jogador que não custaria caro, porque ele, se vier, vem livre. E é um cara que, claro, descontando a idade dele, se ele tiver ainda num bom nível, jogaria em qualquer clube do Brasil, hein? Eu concordo. Se tiver num bom nível ainda. Eu né? concordo. Olha o Hulk, o que tá fazendo, que também veio da China. Veio da China. Eu acho que o Renato Augusto, eu apostaria no Renato Augusto. Embora tenha uma discussão sobre, de fato, o nível técnico de quem vem da China. O Ricardo Goulart voltou jogando muito bem, depois não se deu bem. O Gil voltou jogando muito mal, zagueiro do Corinthians. Então, da Europa também. Tem gente que volta da Europa jogando bem, depende de interesse, depende de condição física, depende de como o cara se cuidou no passado. Tem um monte de coisa. Agora, o mundo do futebol tem umas dificuldades doidas, né? Eu ando com vontade de viajar, que assim, pra China que tem que ir, nossa, que coisa horrível, tem que ir pra China de chatinho, meu Deus. Pra China ver futebol, putz, grito. Bom, acho que a gente... Que os desfalques se tornaram uma rotina no Flamengo não chega a ser novidade. Mas a capacidade de não ter apenas um plano B, mas também um plano C, surpreende. No ataque ele tem atendido pelo nome de Rodrigo Muniz. Com um gol marcado diante do América Mineiro, ele chegou aos 7 na temporada, 2 nos últimos 2 jogos. Se Gabigol está na seleção brasileira e Pedro afastado com Covid, a bola é de Muniz. O Rodrigo já é uma realidade, né? O Rodrigo é um grande jogador, eu falo isso já há algum tempo, um jogador com uma capacidade de definir, tanto com os pés quanto com a cabeça muito grande, um jogador muito concentrado. Então tá ali esperando o lugar dele, a hora dele, sempre que é solicitado ele entra e entra muito bem, né? E hoje provou mais uma vez que tá ali para buscar uma vaga. Foi do jovem atacante o gol da vitória sobre o Coritiba na última semana pela Copa do Brasil. Dá ao Flamengo a vantagem do empate no duelo de quarta-feira para avançar às oitavas de final. Muniz de novo vai comandar o ataque. É uma espécie de xodó de Rogério Ceni, responsável direto por sua volta ao clube.
Quando o Rogério chegou ao Flamengo em 2020, o garoto estava emprestado justamente ao Coritiba e o seu retorno foi imediatamente solicitado. No início do Campeonato Carioca, Rodrigo Muniz foi titular absoluto. Os tiros de cabeça chamaram a atenção e ele quase foi negociado com o futebol belga por cerca de 5 milhões de euros. O acerto salarial não aconteceu, para a sorte da torcida. Dos 54 gols marcados pelo Flamengo na temporada, 31 são do trio de centroavantes. Gabigol soma 15, Pedro 9 e Rodrigo Muniz 7. É a hierarquia, a escadinha do ataque rubro-negro que fala por si até nos números de bola na rede. Planos A, B e C que funcionam. E como? O prêmio ESPN Bola de Prata Esporte Bet, os melhores da terceira rodada, com o Daniel do Internacional no gol, Marcinho, Rodrigo Caio, Pedro Henrique e Felipe Luiz, Jair e Diego, Johan, Vitinho, Arthur e Bruno Henrique, um monte de jogador do Flamengo nos melhores da terceira rodada. O técnico, o Antônio Oliveira, do Atlético. Ô Zupac, o elenco do Flamengo mostra que segura a bronca mesmo com esses desfalques das seleções. E o Muniz fez um gol bonito, hein? Mostra que o Flamengo tem um homem-gol, mesmo com a ausência do Gabigol e do Pedro, que está com Covid? São recados iniciais, né? Iniciais importantes que esse elenco dá, não só para o Rogério, né, que está se recuperando, mas também para o torcedor. E foi bom para o Flamengo que a tabela foi interessante nesse começo, né? O América é um adversário frágil na comparação com o Flamengo. No meio de semana, jogou contra o Coritiba, que é um time de segunda divisão. O Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. Então foram adversários bem acessíveis para esse começo de um Flamengo, vamos chamar de remendado, né? E o torcedor vai entender muito bem o sentido dessa expressão. E é importante para esses jogadores ganharem confiança. No caso do Muniz, reconquistar confiança. É bom lembrar que ele fez o Campeonato Carioca bem interessante, né? Naquele começão, onde o Flamengo deu férias justas e merecidas para os campeões brasileiros. O Muniz aproveitou muito bem as oportunidades, né? E agora ele vai de novo aproveitando. Fez um giro belíssimo em cima do Eduardo Bauerman para fazer o gol do Flamengo num belo chute cruzado. Ele é bom jogador, ele não é do mesmo nível do Gabriel e do Pedro, e tudo bem não ser, né? Ele é o plano C do ataque do Flamengo e, quando necessário, em um time que tem bons jogadores, ele consegue aproveitar bem as chances, né? Então, foram mensagens iniciais bastante interessantes, assim como foi bastante interessante ver o Bruno Henrique voltando a crescer, porque com esses desfalques, com a Arrascaeta fora, com o Everton Ribeiro fora, com o Gabriel, com o Pedro fora, e com o Gerson presente, mas já negociado, fica muito em cima do Bruno Henrique a expectativa de um protagonismo, e ele que não vinha jogando no seu auge, que foi em 2019, né? E ele pode, nesse jogo ele foi muito bem, e ele pode voltar a crescer nesse momento. Então, para o Bruno Henrique, um sentimento de protagonismo, para os garotos, para o Muniz em especial, minutos importantes. Até aqui o Flamengo tem aproveitado muito bem os seus desfalques, substituídos pelos jogadores que querem mostrar serviço para o Rogério. Verdade. E sempre deixando claro que as convocações diversas desfiguraram o time do Flamengo por um tempo longo e imperdoável. O calendário brasileiro é o culpado por essa situação. Não vamos entrar aqui agora, já falamos sobre isso na semana passada, sobre o mérito ou não de parar o campeonato por causa dessa quantidade de convocados. Outros clubes foram prejudicados. No passado houve situações que podem não ter sido tão extremas quanto a atual, mas causaram também prejuízo técnico. E os outros clubes, aqueles que não têm tantos problemas com convocações, até acham legal, viu? Para falar bem a verdade. Então a situação é complicada, porque todo mundo quer sempre tirar maior vantagem para si de toda e qualquer situação nesse ambiente. Mas quando a gente fala sobre elenco profundo e de qualidade, e o Flamengo o tem, é por causa dessa capacidade de, num momento sensível e difícil, em que as principais estrelas do time, aqueles que fazem a diferença do Flamengo para todos os outros, estão ausentes, esses jogadores, sem o mesmo brilho, sem a mesma capacidade técnica, mantêm a equipe competitiva. Hoje o Flamengo é um time mais organizado defensivamente, isso tem sido pouco comentado, depois de um problema em fase de grupos de Libertadores.
E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.